Olá, paz seja com todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a aula número 2, lição número 2 da revista Você Sabia? Essa lição número 2 ela fala sobre o sangue de Jesus, Como todas as aulas dessa revista, ela é uma pergunta. A pergunta é: você está debaixo do sangue de Jesus? Então essa é a pergunta que a aula deixa e essa é a pergunta que a gente tem que ajudar os nossos juniores e os nossos adolescentes a responder no final da aula. Então eles têm que saber o que significa estar debaixo do sangue de Jesus primeiramente, para depois eles poderem responder para si mesmos se eles estão ou não debaixo do sangue de Jesus. Só que para saber responder essa pergunta, para saber responder se eles estão de fato debaixo do sangue de Jesus, eles têm que entender, afinal de contas, qual que é a importância do sangue de Jesus. Não é mesmo? Por que o sangue de Jesus é tão importante? Eu coloquei a letra dessa canção, o hino da harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve, porque eu gosto de fazer algumas provocações nas minhas aulas. Normalmente eu pergunto, por exemplo, algumas coisas como: você sabe o que é unção? Por quê? Porque tem unção em vários hinos que a gente canta. A gente fala sobre unção, a gente fala sobre graça, a gente fala sobre várias coisas nos nossos hinos, e de vez em quando eu gosto de abordar fazer essas perguntas para os alunos. E o que a gente percebe? Que frequentemente os nossos alunos eles têm dificuldade em responder essas perguntinhas de coisas que eles falam o tempo todo, que eles cantam o tempo todo, que eles ouvem o tempo todo nas pregações, mas que eles guardam a dúvida consigo. E quando a gente falar, por exemplo, para algum aluno que o sangue de Jesus tem poder, é óbvio que ele vai concordar e falar: amém, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas explique-me para mim por que o sangue de Jesus tem poder. Explique-me para mim por que quando a gente canta: sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Por que o sangue de Jesus tem esse poder? As pessoas conseguem explicar isso? O objetivo dessa aula é torná-las capazes de responder isso com alguma facilidade até. E na leitura recomendada, na leitura diária recomendada aqui pela aula, no comecinho aqui da aula, leitura diária, a gente vai perceber isso que eu coloquei aqui nesse slide, que de forma progressiva a gente percebe como a Bíblia vai nos apresentando a importância do sangue de Jesus. Ela começa apresentando o sangue do Cordeiro Pascal, lá na 10ª praga do Egito. Então o que aconteceu? O sangue do Cordeiro livrou o povo de Israel da condenação promovida pela 10ª praga do Egito. Aqui está o texto, eu não vou ler o texto aqui nesse vídeo para não ficar longo, mas eu sugiro que vocês leiam todos esses textos aqui sugeridos na leitura diária, nos 7 dias, porque todos eles são essenciais para a gente conseguir dominar bem o tema e montar uma aula bem consistente. Basicamente, o que acontece aqui? Na 10ª praga do Egito, Deus orienta o povo de Israel a celebrar a Páscoa, sacrificando um cordeiro de 1 ano, macho, sem mancha, e desse cordeiro, então, pegar o seu sangue e passar nas ombreiras e na viga da porta. Para quê? Para que vindo a 10ª praga, ou seja, vindo ali aquele espírito de morte, o destruidor que levaria a vida dos primogênitos, quando ele chegasse na casa do hebreu, da família hebreia, que celebrou a Páscoa, que nessa casa tivesse na viga e nos umbrais o sangue do cordeiro, o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, então a praga não entraria naquela casa. Haveria livramento daquela condenação relacionada à 10ª praga do Egito. E isso é uma alusão, isso é uma sombra do que aconteceria lá no Novo Testamento com Jesus. O sangue de Jesus sobre a vida do cristão tem o poder de livrar o cristão da última grande praga. Qual é a última grande praga da humanidade? É a condenação eterna. Então, uma vez que nós estamos sob o sangue de Jesus, ou seja, quando vir a última praga, quando vir o juízo final, aqueles que estiverem sob o sangue de Jesus, a praga da condenação eterna não passará por eles, assim como a praga da morte dos primogênitos não passou pelas casas onde havia o sangue do cordeiro na viga superior e nos umbrais das portas. Então essa é a importância do sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele é muito mais poderoso que o desse cordeiro. Enquanto esse cordeiro livrou a nação de Israel da 10ª praga,
O sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. E foi depois desse evento, então, que Israel, né, saiu do Egito, saiu da condição de escravidão e recebeu a lei. E o objetivo da lei era tornar Israel um povo santo, mensageiro da palavra de Deus ao mundo. Não era salvar apenas Israel, mas é fazer de Israel um mensageiro da palavra de Deus para todo mundo. Mas Israel falhou miseravelmente nessa missão, né? E com o passar do tempo, Israel foi se misturando com outros povos, foi deixando, né, as ordenanças ali da lei, foi se tornando cada vez mais impuro, cada vez mais profano, foi abandonando, né, todos os preceitos que Deus havia determinado para ele, entrando em idolatria, entrando em todo tipo de abominação, até o momento que a nação foi praticamente destruída. Enfim, a gente percebe aqui em Isaías capítulo 1, né, o quanto que o Senhor está revoltado com Israel, o quanto o Senhor está furioso. Eu não vou ler, mas também não vou ler esse texto para não prolongar o tempo do nosso vídeo, mas você vai percebendo na leitura desse texto, e eu sugiro que vocês leiam todo esse texto, que primeiro, Deus mostra aqui como o homem já não reconhece mais Deus como seu provedor. O homem despreza o que Deus oferece e acaba retornando ao pecado. O homem adoece aonde? Na sua razão e na sua emoção, né? Tanto o seu intelectual quanto o seu emocional vão adoecendo por causa do pecado. Os próprios sacrifícios da lei, eles se tornam rituais sem significado para o homem. Eles se tornam como se fossem obrigações religiosas. E o que Deus diz a respeito disso? Diz simplesmente o seguinte, no versículo 11: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, Deus está se cansando daqueles rituais da lei. Por quê? Porque aquilo que deveria ser exceção se tornou regra. O homem passou a pecar indiscriminadamente, achando que cumprir o ritual ali da lei de sacrificar o animal para a remissão de seus pecados agradaria a Deus, e não agrada, porque Deus não quer o sacrifício. Deus ele não quer ter que sacrificar os animais o tempo todo para redimir o homem do seu pecado. Deus, na verdade, quer que o homem se santifique. Então, aqui, até o culto a Deus se torna uma coisa abominável para Deus. Deus já se cansou das festas, ele se cansa das ofertas, do incenso, do sábado, das convocações das assembleias. Deus ele se cansa de tudo isso. Deus chega ao ponto de dizer que ele está rejeitando as ofertas e as orações do povo de Israel. Tamanho o pecado, tamanha a impureza do povo de Israel. Então Isaías mostra aqui que a lei, que deveria ser um guia espiritual para o homem, acabou se tornando o maior condenador do homem, porque mostra que o homem por si só é incapaz de alcançar salvação. Então o pecado acabou escravizando o homem. Só que Isaías também nos apresenta a redenção, nos apresenta a solução para tudo isso. Como? Isaías nos apresenta o Messias, né? E o versículo-chave de Isaías aqui que eu coloquei na aula, eu acho que tem vários versículos importantes a esse respeito, é Isaías 53:5, anunciando aqui a obra do Messias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ganhamos salvação através da obra do Messias. E quem é o Messias? É Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa redenção, ela não foi só para Israel, como nós lemos lá em Efésios. Aqui eu coloquei só um trechinho, mas se você ler lá do capítulo 2, do versículo 11 ao 22, você vai perceber Paulo mostrando que a obra de Jesus ela não veio só para os judeus, mas ela veio para todos os gentios, para formar de judeus e gentios, ou seja, daquelas duas famílias, uma única família. E para formar daquelas duas nações, ou da nação de Israel e todas as outras nações da terra, uma única nação. Que nação seria essa? Seria o corpo de Cristo. Seria a nação daqueles que aceitaram a Cristo e que se colocaram debaixo do sangue de Jesus. Por quê? Porque assim como o sangue do Cordeiro foi derramado lá na Páscoa para salvar os israelitas da 10ª praga, o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz para livrar toda a humanidade da última grande praga, que é a condenação eterna, que é a qual nós estaríamos sujeitos por causa do nosso pecado. E aí, então, já entrando nos tópicos que a revista aqui aborda, a revista fala do valor do sangue de Jesus. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 19, pelo precioso sangue de Jesus vocês foram resgatados, ou vocês foram resgatados
pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue é precioso por quê? Porque ele é incomparável, ele é indispensável, ele é infinito. Incomparável porque o próprio versículo aqui, 17, 18, ele compara o sangue de Jesus com o quê? Com o ouro, com a prata. O sangue de Jesus é infinitamente superior a isso. O sangue de Jesus é infinitamente superior ao sangue do Cordeiro Pascal. Enquanto o sangue do Cordeiro Pascal tinha aquele poder pontual, tinha que ser uma celebração realizada todo ano, ele tinha o objetivo ali, naquele dia em especial, de livrar da 10ª praga do Egito. O sangue de Cristo ele nos livra de todos os pecados. Ele é capaz de nos justificar de todos os pecados. Ele é capaz de nos livrar não da 10ª praga do Egito, mas da praga da condenação eterna. Quero frisar aqui esse ponto, como o sangue de Jesus ele é incomparável, ele é infinitamente superior. Ele também é indispensável, por quê? Porque a própria lei nos mostra que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Apenas através do sangue de Jesus, ou seja, aquele sangue que traz a remissão, o perdão de todos os pecados, apenas através deste sangue é que nós alcançamos verdadeiramente a salvação. E a própria revista traz essa analogia com um bilhete. É um bilhete de passagem, não é uma passagem de avião, uma passagem de ônibus. Então pensa em você, por exemplo, no aeroporto, você chega lá com o seu cartão de embarque para entrar no avião. O atendente lá, o funcionário da companhia aérea, ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você precisa viajar, se você não precisa viajar, se você está indo de férias, se você está indo a trabalho, se você está indo visitar algum parente doente. Ele não quer saber de nada disso. Ele só quer saber se você tem o bilhete, se você tem a passagem. O sangue de Jesus ele é comparável aqui de uma forma análoga a esse bilhete. Quem tem o sangue de Jesus, né, assim como você tinha ali em Israel, na época da Páscoa, o sangue nas ombreiras, na viga superior e nas ombreiras, e a praga não passava por ele, quem tem o sangue de Jesus não recebe a praga da condenação eterna. Ou seja, o sangue de Jesus ele funciona como um bilhete de entrada no céu. É uma analogia, obviamente. Então não vamos comparar o sangue de Jesus a um bilhete. Mas fazendo essa analogia, é dessa forma. Quando a gente entrar lá no céu, né, nos portões celestiais, ninguém vai perguntar se a gente foi bonzinho, se a gente foi malvado. Ninguém vai perguntar isso. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. Quando nós acreditamos na obra redentora de Cristo e a aceitamos a Cristo como nosso Salvador, tomamos posse daquela obra redentora, nós então adquirimos o bilhete para entrar no céu. Essa é a analogia que a revista nos traz. Também é infinito. Por quê? Porque essa obra dura por toda a eternidade. O texto aqui de Hebreus 9, do versículo 11 ao 27, aborda esses 3 pontos. Que o sangue de Jesus é incomparável, indispensável e infinito. Então faça essa leitura aí também com calma para você perceber esses detalhes. O sangue de Jesus também possui virtude, virtude do sangue de Jesus. Veja o que diz aqui, o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Então nós falamos aqui do valor do sangue de Jesus, agora a virtude do sangue de Jesus, aquilo que o sangue de Jesus é capaz de nos fazer. Ele nos purifica de todo o pecado. Então a gente sabe que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o que acontece quando nós estamos sob o sangue de Jesus? Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos libertando do pecado. Quando de fato nós aceitamos a obra redentora de Cristo, nos confessamos a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo e somos libertos gradativamente desses pecados. É óbvio que alguns são libertos instantaneamente, outros têm um pouco mais de dificuldade, mas o fato é, quando nós verdadeiramente aceitamos a Cristo, inevitavelmente nós vamos ser libertos dos nossos pecados. A menos que nós de fato não aceitamos, a menos que nós de fato apenas estamos indo na igreja e nos auto-intitulando crentes em Deus. Mas quando de fato nos arrependemos, quando de fato nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, nós vamos inevitavelmente sermos libertos dos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição do pecado. Então lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. E como Jesus conseguiu isso? Através do seu sangue, através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Então aqui a Bíblia nos diz em Romanos 5,9 que nós somos justificados pelo seu sangue. Dessa forma seremos salvos da ira,
Qual que é a ira? É a condenação eterna. Nós somos salvos da condenação eterna quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É aquilo que eu falei. Existia lá o sangue na viga e nos umbrais. A praga não passava nas casas em que tinha esse sangue na viga e nos umbrais. A mesma coisa, a condenação eterna não passa por aqueles que têm o sangue de Jesus em suas vidas. Isaías 1,18 diz, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles os pecados, se tornarão como a lã. O que significa isso? Que aquele pecado que era regra em nossas vidas, ele vai se tornando exceção. Aquele pecado do qual nós éramos escravizados, eles vão se tornando meros acidentes em nossa vida. E a nossa luta deve ser para que esses acidentes se tornem cada vez mais raros, até o ponto de nós conseguirmos não cometer mais pecados. É difícil? É difícil. Mas essa deve ser a nossa meta. E o sangue de Jesus tem esse poder. Quanto mais nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, ou seja, quanto mais nós buscamos a Cristo, quanto mais nós nos dedicamos a Deus, quanto mais nós oramos, jejuamos, entramos em comunhão com Deus, o sangue de Jesus tem esse poder de ir nos purificando, de nos livrando da influência do pecado. E aí também a revista traz aqui a respeito da voz do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é a voz do perdão, e faz uma comparação aqui com o sangue de Abel. Quando Caim matou Abel, o que Caim temeu? Ele temeu que os seus irmãos tentassem vingar a morte de Abel, assassinando a ele, Caim. Então, quanto o sangue de Abel, ele clamou por vingança, o sangue de Cristo, ele nos traz o quê? Perdão dos pecados. Estão fazendo uma comparação aqui entre o sangue derramado pela violência, do assassinato, e o sangue derramado pela entrega, pela oferta que Cristo nos fez, entregando essa vida a nós mesmos, a nós, para a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus é a voz da paz. Colossenses 1,20 diz o quê? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, o sangue de Jesus ele nos torna amigos de Deus novamente. Ele nos reconcilia com Deus. O pecado afastou Deus do homem. Lembra que o pecado de Adão afastou Adão e Eva do Jardim do Éden, afastou Adão e Eva daquela presença íntima que eles tinham com Deus? Assim como o pecado nos afasta de Deus, o sangue de Jesus nos reconcilia com Deus. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, essa paz com Deus, ela significa muitas das vezes guerra com o mundo. Mas é melhor ter paz com Deus e guerra com o mundo do que você ter paz com o mundo e guerra com Deus. Certamente é muito melhor ter paz com Deus. E também aqui a lição nos fala sobre o sangue de Jesus é a voz do poder, o poder de curar, o poder de nos salvar. E aí a gente tem aqui uma comparação com o acontecimento lá de Moisés, em Números 21, quando o povo de Israel, murmurando acerca das condições que eles tinham no deserto, e aí eles murmurando que eles já estavam enjoados daquela comida ruim, que eles tinham que comer todo dia, chamando aquela comida de comida ruim. E aí Deus então manda um castigo para o povo. As serpentes lá que começam a picar o povo e as pessoas vão morrendo. Aí o povo clama a Moisés, Moisés clama a Deus por sua vez. E o que Deus faz? Deus livra o povo das serpentes? Não. Deus não livra o povo das serpentes. O que Deus faz? Ele manda Moisés fazer uma serpente e colocar sobre uma haste. E todo aquele que fosse picado por cobra e olhasse para aquela haste seria salvo, viveria, não iria morrer. E essa serpente na haste ela é uma alusão a Cristo. Por quê? Porque nós aqui neste mundo, nós sofremos diariamente as consequências dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados. Muita gente se pergunta, nossa, por que o mundo é tão mau? Por que existe tanta violência, tanta doença? Por que o mundo é do jeito que ele é? É por causa do pecado da humanidade. A Bíblia nos ensina essa história. O mundo foi criado perfeito, o homem corrompeu a perfeição da criação e passou a sofrer as consequências disso. E quanto mais o homem pecava, mais o mundo se tornava um lugar degenerado, com mais violência, que o próprio homem ia plantando e o próprio homem ia colhendo. E nós
sendo descendência do homem, sendo a descendência de todos os que vieram antes de nós, colhemos também o fruto do pecado dos nossos antecessores. Jesus ele promete que ele vai nos tirar do mundo? Não. Jesus ele até inclusive ele ora lá para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, o que nós temos que ter em mente? Que assim como o povo de Israel não foi liberto das serpentes, as serpentes continuaram ali no povo, porque aquilo era uma consequência do pecado de Israel, aqui nós ainda vamos sofrer a consequência dos pecados antigos de toda a humanidade até os dias de hoje. Só que assim como Moisés levantou a serpente na haste, Deus levantou Cristo na cruz, para que em Cristo tivéssemos o quê? Salvação, libertação. Então o mal maior, que é o mal da condenação, este não nos atingirá. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem o poder de nos livrar dessa condenação. Mas ainda assim, não nos tirará do mundo. Olha lá a oração de Jesus, João 17, 14 e 15. 15 em especial: não peço que os tires do mundo. Ou seja, enquanto estivermos aqui, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A mesma vitória que Jesus teve, e lembre-se, Jesus passou por dor, Jesus foi humilhado, Jesus foi agredido, Jesus foi crucificado. Ou seja, ele passou também por uma condenação que nem era para ele, que era para nós. Então ele passou por tudo isso e ele venceu o mundo. E assim como ele venceu, ele nos garante a vitória a nós também, através do quê? Do poder do seu sangue. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal tinha o poder de livrar Israel, não das dores que ele passaria no deserto, não de toda a tribulação que eles passariam nos 40 anos de peregrinação, não. Esse mal ainda viria de vir sobre Israel, mas o sangue do Cordeiro livrou eles do pecado, do castigo da 10ª praga. O sangue de Jesus nos livra do castigo da praga maior, que é a praga da condenação eterna. Essa é a comparação, essa é a relação. Então, para concluir aqui, gente, a gente tem que entender o seguinte: se a gente for olhar para o Evangelho apenas como ensinamentos, como orientações de vida, a gente vai perceber que existem várias outras religiões, e não só religiões, mas até mesmo filosofias aí mundo afora, que nos ensinam também a amar o próximo, a pagar o mal com o bem, enfim, a fazer para o próximo o que a gente gostaria que ele fizesse para nós. E o próprio Jesus fala que ele não veio mudar a lei, que ele não veio para desfazer a lei. Ou seja, se você olhar as boas novas de Cristo, não há nada tão novo assim nos ensinos de Jesus. Jesus, ele pegou os ensinos da lei e nos trouxe uma nova forma de enxergar esses ensinos. Basicamente, Jesus chega assim para Israel e fala: bom, gente, vocês não estão conseguindo entender a lei, então eu vou interpretar a lei para vocês através de parábolas, através de ensinamentos práticos. Mas o Evangelho de Cristo, os ensinos de Cristo em si, qualquer pessoa, mundo afora aí, secular, no mundo secular, ela pode pegar os ensinos de Jesus e, fazendo uma rápida pesquisa, ela vai ver que outras pessoas ensinaram coisas parecidas. O que diferencia então o Evangelho de Jesus das outras religiões? O que diferencia é que Jesus, ele não é homem, ele é Deus que se fez homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que encarnou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele morreu por toda a humanidade. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E ele tinha o poder de fazer isso, porque sendo ele Deus, o seu sangue tinha o poder de salvar toda a humanidade. E mais do que isso, ele também ressuscitou ao 3º dia. Então tudo aquilo que ele prometeu que faria, ele fez. E quando ele prometeu que ele venceria a morte e que ele iria nos fazer criar um lugar para nós, e preparar um lugar para nós, ele cumpriu com isso, como vencendo a morte. Então, por mais que tenha várias religiões dando ensinamentos diversos aí, nenhuma dessas religiões foi fundada pelo próprio Deus que se fez homem, que sendo rico se fez pobre, que viveu uma vida santa, pura e ofereceu-se como sacrifício por toda a humanidade e que ao 3º dia ressuscitou. Essa é a grande diferença do Evangelho. E é aí que se manifesta o poder do sangue de Jesus, porque é um sangue de um Deus encarnado que se ofereceu pelos nossos pecados e que ao 3º dia ressuscitou. Esse é o poder do sangue de Jesus. E como nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus?
aí sim, seguindo o seu evangelho. Mas só seguindo o seu evangelho, sem ter a noção, sem ter essa dimensão de que nós estamos seguindo o evangelho do próprio Deus, que encarnou, que se entregou por nós e que venceu a morte, se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não tiver essa dimensão, uma hora ou outra a gente acaba esmorecendo na fé, a gente acaba desanimando. Mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Não são simples ensinamentos de homens que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo os ensinamentos do próprio Deus, que sendo rico se fez pobre, encarnou, viveu uma vida santa, pura e imaculada e se entregou pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e prometeu que ele vai voltar para nos levar para o lugar em que ele está nos preparando. Então essa é a grande diferença do Evangelho e este é o poder do sangue de Jesus. E nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus quando nós aceitamos como único e suficiente Salvador e seguimos ao seu Evangelho, seguimos aos seus ensinamentos e cumprimos com as suas ordenanças. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar a parte principal aqui da aula, né? Eu acho que tem muita oportunidade para cada professor, de acordo com a sua classe, puxar um pouco mais para esse lado, puxar um pouco mais para aquele, mas eu acho que o essencial é a gente conseguir fazer com que os nossos alunos eles entendam a importância do sangue de Jesus, primeiramente, né? O que torna o Evangelho tão especial, tão diferente das outras religiões, e é justamente isso, é o poder do sangue de Jesus que torna o Evangelho uma coisa tão especial, e como nós fazemos para estar debaixo desse sangue, que é sim, aí sim, cumprir com os ensinamentos, com os mandamentos. Mas se a gente não tiver arrependimento verdadeiro, se a gente não tiver essa noção, essa certeza de que nós estamos de fato seguindo as palavras do próprio Deus, em que nós estamos seguindo o Evangelho nos dado pelo próprio Senhor, se nós não tivermos essa dimensão, o Evangelho se torna apenas uma religião como qualquer outra. E isso não pode de maneira nenhuma acontecer no coração dos nossos jovens, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes. Eles têm que ter essa certeza de que o Evangelho que eles seguem é o Evangelho do próprio Deus. Por quê? Porque o sangue dele tem poder para nos livrar de todo mal e para nos dar a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe as suas aulas e tenham aí boas aulas essa semana. E não só essa, mas todas as demais aulas que a gente for passando para vocês, todas as outras capacitações que sejam proveitosas para a aula de vocês. Que Deus os abençoe e fiquem em paz.